assento em seus lugares. Solicito que a primeira secretária proceda à chamada dos senhores vereadores. Ana Lívia. Presente. Cauã. Douglas. Presente. Igor. Presente. Kaique. Letícia. Presente. Luísa. Presente. Noemi, presente. Suelen. Presente. Presente 7 jovens vereadores. Há número legal para a abertura da sessão e eu declaro aberta. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Ana Lívia Cruz, pela Escola Roque Passarelli, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos que estão presentes. Hoje eu vim falar sobre algumas indicações que eu tenho para vocês. A jovem vereadora que subscreve indica à Prefeitura a possibilidade de realização de palestras com a temática do meio ambiente e sobre o bullying nas escolas municipais e particulares, pois cada mais vezes que a gente for incentivado a cuidar do meio ambiente e não tratar o outro para não tratar as pessoas ruins, tipo fingir que é superior do que as outras, seria bom, porque muitas pessoas sofrem com essa questão do bullying e o meio ambiente também está bastante sujo, porque as pessoas não têm cuidado com o nosso próprio planeta. E se a gente não tem cuidado com o nosso próprio planeta, mais tarde pode dar algumas coisas que não é bom para a gente. Outra indicação, eu quero falar que eu queria indicar à Prefeitura a possibilidade de uma realização de coleta seletiva nas escolas municipais quanto às particulares e na cidade total, tipo Caçapava Velha, Caçapava Nova, essas coisas assim, para ajudar mais a não ter lixo nas ruas, e é isso. Muito obrigada. As proposituras da jovem vereadora Ana Lívia Cruz pela Escola Roque Passarelli estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Douglas Richard das Dores, pela Escola Francisca Moura, para efetuar a leitura e a apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Convido a jovem vereadora Noemi para assumir a presidência. As minhas indicações. O jovem vereador que a está subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa indica à diretoria da Escola Estadual Professora Francisca Moura a possibilidade de realização de palestras com o tema Educação Ambiental. A minha outra indicação seria
Minha outra indicação foi o pedido de ronda escolar na escola estadual Professora Francisca Moura, porque na hora da saída fica muitos nós lá, ladrões, e não tem segurança para a turma. O jovem vereador que a está subscreve em conformidade com o texto regimental desta casa indica a Vossa Excelência Prefeito Fernandes Cid Diniz Borges para que o mesmo encaminhe para a Secretaria Municipal de Defesa e Mobilidade Urbana a possibilidade de realização da ronda escolar na Escola Estadual Professora Francisca Moura. Os meus requerimentos. Eu queria saber informações do Executivo Municipal sobre a regulamentação do bairro Santa Luzia em Caçapava. O outro é o jovem vereador que está subscreve em conformidade com o texto regimental desta casa. Requer Vossa Excelência ouvido o plenário que se Vossa Excelência Prefeito Fernando Cid Diniz Borges sobre a regulamentação do bairro Santa Luzia em Caçapava questiona-se. A regulamentação do bairro Santa Luzia está de acordo com as leis vigentes? Só isso. Obrigado. Convido o jovem vereador Douglas para assumir a presidência. Assuma a presidência. Convido para fazer o uso da palavra o jovem vereador Igor Santiago Lima, pela Escola Fernando Pantaleão, para efetuar a leitura e a apresentação das suas As proposituras do jovem vereador Douglas Richard das Dores, pela Escola Francisca Moura, estão em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a jovem vereadora Letícia, pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos presentes na sessão. E uma coisa que eu só quero enfatizar sobre as rondas escolares. É uma excelente ideia, mas acho que poderia abranger todos os bairros, se possível todas as escolas, especialmente no período noturno, que é onde a gente tem mais índices de violência. Não só na escola dele. Continue em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer o uso da palavra o jovem vereador Igor Santiago Lima, pela Escola Fernando Pantaleão, para efetuar a leitura e a apresentação das suas proposituras, pelo prazo de 5 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui nesta tribuna para fazer um requerimento. Eu queria perguntar para a escola, por que na escola não tem colégio seletivo?
a gente joga o lixo tudo numa lixeira só e isso não é bom para reciclagem que os recicladores fazem, isso aí. E eu queria que eles colocassem na escola uma coleta seletiva, porque precisa. E eu queria também fazer uma indicação de colocar asfalto na ida para a escola Fernando Pantaleão, porque ela é muita poeira e eu venho a pé da escola e passa um monte de ônibus lá e vem muita poeira na cara e isso não é bom para respirar, essas coisinhas. E eu queria também fazer outra indicação de colocar cobertura no bicicletário da escola, que ainda a diretora não conversou com a escola e não teve data para colocar. E alguém bota a bicicleta lá e molha quando chove. E é isso. As proposituras do jovem vereador Igor Santiago Lima, pela escola Fernando Pantaleão, estão em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra para a vereadora Letícia pelo prazo de 5 minutos. Eu de novo aqui, né? Eu só queria falar sobre a coleta seletiva. Não adianta muita coisa ter a coleta separada, sendo que os alunos não têm consciência de como utilizá-la e não conseguem jogar o lixo de maneira correta. Então, acho que mais importante do que o simples uso de cestas plásticas coloridas para despejo do lixo seria a conscientização, uma palestra, alguma coisa assim, uma campanha que possa conscientizar os alunos de como descartar o lixo da maneira correta. É isso. Muito obrigada. Estão em discussão ainda. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Letícia Fonseca Alcântara, pela Escola Roque Passarelli, para efetuar a leitura e a apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Bom, uma das minhas indicações, a primeira delas, é sobre debates escolares. Aqui eu coloquei na minha escola, o Roque Passarelli, mas eu queria que isso fosse dissipado para as outras escolas também, e que nós possamos atingir uma meta de todas as escolas fazendo esse debate sobre assuntos atuais no país, como, por exemplo, agora as eleições ou a legalização do aborto, a legalização de algumas drogas e até mesmo a reforma do ensino médio, que é uma coisa que vai nos atingir muito, atingir diretamente a nós. E seria uma coisa que seria muito legal a gente estar discutindo e debatendo. Isso vai formar também cidadãos com opiniões mais fortes, cidadãos que pensam mais. E isso vai ser muito bom para a sociedade, muito bom para o futuro do Brasil. Até porque cidadãos que conseguem pensar, cidadãos que têm uma opinião formada, na hora de eleger seus candidatos, não cometem erros, sabe? A margem de erro seria muito menor. E uma outra
indicação que eu vim fazer acompanha a linha de pensamentos que a maioria teve aqui sobre o meio ambiente, com a realização de palestras, oficinas, atividades extracurriculares, coisas assim, que possam incentivar os alunos a descartar o lixo que a gente acaba produzindo na escola e na nossa própria casa, na rua, enfim, de maneira mais adequada, que prejudique menos o meio ambiente. Isso também seria aberto para todas as escolas. As propositoras da jovem vereadora Letícia Fonseca Alcântara pela escola Roque Passarelli estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Luísa Martins Ferreira, pela escola Zélia de Castro Marques, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Hoje venho fazer meus requerimentos. Indica o Executivo Municipal a possibilidade de melhorias no posto de saúde em Caçapava Velha, porque, tipo assim, você chega lá, não tem muita coisa que você possa fazer. O máximo é se sua consulta estiver marcada e você passar nela. Não tem, sei lá, muita coisa para fazer assim. E um requerimento que eu já fiz no começo das coisas foi que o meu pão da escola, tipo, veio muito gelado. Hoje teve merenda e eu peguei pão. Não dava nem pra mim morder direito o pão, porque o queijo, sinceramente, tipo, vinha congelado. Eu sei que deveria estar gelado por causa de uma forma que não estragasse, mas nem tanto, né? Acho que exageraram um pouco. E um também que eu queria mais passeios escolares na minha escola, porque tem um de um passeio em 5 meses, demora bastante, e a gente fica assim, maioria na escola. Tem muito pouco, principalmente para a minha série, que é o 5º, 4º ano. Obrigada. As propositoras da jovem vereadora Luísa Martins Ferreira, pela escola Zélia de Castro Marques, estão em discussão. O uso da palavra. Com a palavra a jovem vereadora Ana Lívia, pelo prazo de 5 minutos. Bom, eu concordo sim. Tem que ligar o negócio primeiro. Não precisa. Não, é que não estava ligado. Eu concordo sim em ter, como fala mesmo, passeio, essas coisas assim, só que a gente tem que pensar que a gente está na escola não só para querer fazer passeio ou se divertir, a gente está lá para estudar, para ter um futuro melhor. E eu concordo bastante do que você falou, só que assim, a gente tem que pensar que não é a escola que tem que ver a questão do passeio, e sim se tem verba por causa do ônibus, porque sim, custa caro para transportar os alunos, e que são muitos, e tipo, se for só para uma sala, não ia adiantar. Teria que ser para todos igualmente e não só para uma sala, como se fosse o 5º ou 4º ano. E sim, teria que ser para todos, pois todos temos direitos. E o passeio, no caso, custaria caro. Tinha que ver a verba, porque não é
não é toda escola que tem verba sobrando, porque os alunos destroem a carteira, as cadeiras, o vidro da janela, e a gente tem que pensar mais na melhoria da escola e não em passeio e em estudo. É só isso mesmo. Obrigada. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra para a jovem vereadora Letícia pelo prazo de 5 minutos. Eu concordo completamente com o que a Ana disse. A gente está em um momento em que a gente não pode se dar o luxo de gastar dinheiro à toa, assim. Então, esses passeios seriam bons, no caso, se fossem agregar algo à matéria. Mas, realmente, é mais fácil, é melhor para nós ficarmos dentro das escolas, dentro das salas de aula mesmo, estudando, por questões de verba mesmo. E como a Ana disse, se for fazer para o certo seria fazer para todos os anos. Até porque todos têm direito à educação e todos têm direito às mesmas coisas. Outra coisa sobre os postos de saúde. Tudo bem, se eu estiver na frente de um posto de saúde, a minha pressão cair. Com certeza, se eu entrar lá dentro, eles vão me atender. Mas esse não é o principal foco deles. Os postos de saúde são montados basicamente para consultas marcadas, sabe? Então, realmente não tem muito o que fazer no sentido que você estava falando de ir lá e como se fosse um hospital, sabe? Lá a hora que você quiser e ser atendida. No caso, você teria que fazer um agendamento e coisa parecida. Ainda estão em discussão. Essa palavra. Conceda a palavra à jovem vereadora Luísa Martins pelo prazo de 5 minutos. Venho aqui falar sobre o que a Ana Lívia e a Letícia falaram, da minha escola, sobre os passeios. Tipo assim, que vocês entenderam, que eu acho que eu não falei, que, tipo assim, só do terceiro para baixo que tem passeio, do quarto para cima, do quarto para o quinto, assim, não tem muitos. Tem, sim, um mês e 2 meses, assim, pro primeiro, segundo, terceiro ano. Agora, o que eu falei é que não tem para nossa escola, e concordo, sim, que a Ana Lívia pegou e falou, sim, sobre o dinheiro. E sobre os postos de saúde que a Letícia pegou e falou assim, é que, tipo assim, quando, não nessa coisa, tipo assim, você chega lá para tomar vacina, não tem, entendeu, a vacina, é isso que eu queria explicar. Ainda estão em discussão. Ninguém se manifestando, estão em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Solicito que a primeira secretária faça a contagem dos votos. Aprovado por 5 vereadores e rejeitado por 2. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Noemi Midori de Siqueira, pela escola Edmir Viana Moura, para efetuar a leitura e a apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos, sou a presidente, e eu vim fazer umas indicações e requerimentos. Indicação. A jovem vereadora que subscreve em conformidade com o texto regimental desta casa, indica a Vossa Excelência Prefeito Fernando Diniz para que o mesmo encaminhe à Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de realização da manutenção nas instalações dos postos de saúde. Pode
ser muito caro, mas com as possibilidades que dá para consertar e de acordo com o dinheiro, se tem ou não, e se sim, talvez um pouco para a saúde. Postos. E mais uma indicação é a possibilidade de realização de palestras sobre sustentabilidade ambiental, sabendo da importância deste tema em ambiente escolar. Palestras em ambientes escolares, em todas as escolas estaduais, municipais e particulares, porque para as pessoas ter consciência do lixo que faz e do ambiente, porque o nosso ar vem dele e é muito importante, então todo mundo tem que ter a consciência e saber cuidar mais, porque também ele tem que estar bom para o nosso futuro e para dar tudo certo no ambiente. E é isso. Obrigada. As proposituras da jovem vereadora Noemi Midori de Siqueira pela escola Edmir Viana Moura estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agradeço a presença do vereador Jorge. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Suelen Vitória Fortunato, pela escola Margarida Maia, para efetuar a leitura e a apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco dos meus requerimentos. Requer informação da escola Margarida Maia sobre a destinação dos resíduos alimentares. Porque quando tem merenda, por exemplo, arroz, feijão, até o macarrão, eles jogam tipo não vou dizer que é um cesto de lixo, é um pote lá que eles colocam o lixo e fica, quando a gente vai jogar assim, fica um fedor que dá até vômito. Daí eu queria de saber quanto tempo fica aquela merenda e por que fica tanto tempo assim. Meu outro requerimento. Requer informação da Margarida Maia sobre a coleta seletiva e ambiente escolar. Gostaria de saber se tem a coleta seletiva na escola e se atualmente existe a coleta seletiva no ambiente escolar. Caso positivo, quais as ações são realizadas? Caso negativo, qual óbice? Obrigado. As proposituras da jovem vereadora Suelen Vitória Fortunato pela escola Margarida Maia estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Esgotado as proposituras, fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Peço a palavra. Conceda a palavra à jovem vereadora Letícia pelo prazo de 10 minutos. Bom, vamos começar com as notícias boas, né? Eu vim aqui falar
sobre a ida da Câmara Jovem de Caçapava a Brasília. Nós vamos estar participando de um projeto que acontece no Brasil inteiro, que é o projeto do Plenarinho, onde três projetos serão votados. E quem vai escolher o projeto que vai ou não ser aprovado vamos ser nós, a Câmara de Caçapava, Câmara Jovem de Caçapava, e mais câmaras jovens do Brasil inteiro. Aqui no estado de São Paulo, a nossa Câmara foi a única Câmara que vai participar do projeto. Então, nós vamos estar representando não só a cidade, como o Vale do Paraíba e o estado de São Paulo inteiro. Outra coisa é que eu queria chamar a atenção, uma coisa que eu falo muito, vocês já devem estar cansados disso, é sobre a eleição. Esse ano a gente está em ano de eleição, agora em outubro elas já começam, e eu gostaria que a população tivesse o voto mais consciente, sabe? Procurassem saber mais sobre os candidatos, os históricos deles, as propostas, partido, coisas assim, sabe? Para as pessoas realmente terem noção de em quem elas estão votando. E para diminuir a margem de erro, sabe? Quando você realmente busca saber em quem você está confiando, em quem você está colocando esqueci a palavra. Nas mãos de quem você está colocando o país, você tem mais chances de acertar na sua escolha. E é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Continua em discussão. A palavra. Conceda a palavra à jovem vereadora Luísa pelo prazo de 10 minutos. Queria saber se tem a possibilidade de algumas pessoas mais experientes passar em escolas para falar sobre meio ambiente. Não sei se eu tinha comentado disso na outra sessão, mas eu vou comentar aqui de novo. Para falar mais aonde que deve jogar o lixo, assim, e tal, porque, tipo, tem lixo certos nas escolas para jogar. A pessoa vai lá e joga lixo ao contrário. É ruim e chato isso. Queria convidá-los, que está tendo uma festinha em Caçapava Velha, se chama Festinha de Agosto, e queria convidá-los para vocês ir também. Obrigada. Está em discussão. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrada a sessão.